Bom dia, minha gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o que a gente vai conversar é sobre prevenção de câncer de cólon, prevenção de câncer de intestino. Eu estava pensando que tipo de assunto que eu podia falar, o que eu podia fazer, como é que eu ia poder fazer para a gente abordar esse tema extenso, esse tema comprido, esse tema que é muito denso, que é prevenção de câncer. E mesmo dentro da própria prevenção de câncer de intestino se tem muita coisa para se falar, muita coisa para se abordar. Eu tinha até pensado em dividir o conteúdo em algumas partes, em alguns vídeos, mas eu pensei, vou tentar fazer uma aula talvez um pouco maior, um pouco mais extensa hoje, e eu quero ver se vocês gostaram, se vocês gostam desse estilo, se vocês têm paciência para ficar aqui um tempo um pouquinho mais longo comigo, a gente conversando sobre prevenção de câncer de intestino, sobre o que tu pode fazer para prevenir câncer. E se vocês gostaram e se tem interesse em algum assunto específico, alguma coisa a mais que vocês queiram saber, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Me digam o que vocês gostaram, o que vocês gostariam que eu falasse mais, e eu posso fazer um vídeo específico falando só sobre isso, tá? Nesse vídeo agora, eu vou explicar tudo que vocês precisam saber para começar a ter uma base muito boa para a prevenção de câncer de intestino. Desde como ele ocorre, o que é o câncer, o que é essa doença câncer de intestino, por que tu se prevenir dessa doença é importante, quais são os passos que a prevenção tem na escada do aparecimento do câncer de intestino, na fisiopatologia do câncer de intestino, quais são as principais coisas que tu pode fazer, que isso inclui dieta, atividade física, hábitos diários e várias outras coisas que tu tem dentro do teu controle, que tu consegue fazer para prevenir câncer de intestino, e exatamente quais são esses hábitos, que alimentos estão associados a maior risco e que alimentos estão associados a uma prevenção, que hábitos estão associados a um maior risco, que hábitos estão associados a uma prevenção. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável, sobre o que tu pode fazer no teu dia a dia, nos teus hábitos, na tua alimentação, na tua dieta, que vão te propiciar um envelhecimento mais saudável, isso é, ficar mais, envelhecer, passar o tempo, os aniversários e os anos, sem que tu seja afetado pelas principais doenças do envelhecimento, pelas principais debilidades que a gente associa ao envelhecimento. Eu falo isso tem alguns pilares no caso, tanto a alimentação, a atividade física, a saúde mental, o teu bem-estar, qualidade de sono, importância do sono em geral, e prevenção de doenças. O problema de doenças como o câncer é que elas são doenças que estão relacionadas ao passar do tempo. O principal fator de risco para essas doenças do envelhecimento, tanto doença do coração quanto o aparecimento de câncer ou demência e Alzheimer, as doenças que a gente associa com o envelhecimento, não é necessariamente só o que tu come ou o que tu faz ou todos os teus hábitos. O principal fator de risco para essas doenças é a quantidade de aniversários que tu já fez. Se tu tem 70 anos, tu tem maior chance de ter câncer de intestino que alguém que tem 5. E isso não se consegue mudar bastante, é por isso que eu vou falar sobre prevenção, mas tu nunca consegue reduzir esse teu risco a zero. Isso acontece porque a tua chance de desenvolver essas doenças, isso inclui o câncer de intestino, parte dela vem dos teus hábitos, da tua dieta, da tua alimentação, da tua atividade física, do que tu faz para ter ou não ter câncer de intestino, mas parte disso vem da tua genética, vem dos teus genes e do teu DNA que tu herdou dos teus pais, dos teus avós e dos teus bisavós. E o teu DNA tu não consegue mudar a tua carga genética, tu não consegue mudar o teu risco de desenvolver uma doença se esse risco está impresso no teu DNA. O que a gente faz? Existe uma relação entre as coisas que tu faz e a tua genética.
As coisas que tu faz, elas podem ativar ou desativar alguns genes no teu DNA. E essa mudança da alimentação, ela pode mudar como o teu DNA responde. Isso faz sentido? Ele pode, se tu tem mesmo se tu tem uma predisposição a desenvolver algum tipo de câncer, se tu botar em cima disso uma dieta ruim, uma dieta que aumente a tua chance de ter câncer do intestino, tu vai ter muito mais chance de ter câncer do intestino. Mas se tu tem já um risco alto de ter câncer do intestino, isso é, se tu tem história na família, ou se tu tem algumas mutações do DNA específicas que propiciam o desenvolvimento de câncer do intestino, tu vai ter um risco mais alto e não tem nada que tu possa, não tem nada. Tu consegue mudar isso com os teus hábitos e com a tua alimentação. Tu consegue botar uma alimentação muito saudável em cima disso e diminuir o teu risco. Só que o teu risco não vai ser zero. O teu risco nunca vai ser zero, porque mesmo tu sendo a pessoa mais saudável do mundo, tu não consegue mudar o teu DNA a todo esse ponto. Ele ainda vai ficar contigo, tu ainda vai carregar isso por mais tempo. A nossa ideia é diminuir ao máximo a chance de desenvolver essas doenças, desenvolver ao máximo com os teus hábitos, com o estilo de vida, com prevenção de doenças, a tua chance de desenvolver essas doenças, e quando elas começarem a aparecer, fazer um diagnóstico precoce, descobrir ela cedo para se tratar ela e se resolver esse problema antes dele se tornar um problema. Essas são as duas bases e assim, via de regra é o que a gente comenta aqui no canal. Tem muito vídeo legal falando sobre prevenção de demência, prevenção de Alzheimer, sobre alimentação, e eu continuo postando coisa nova toda semana. Então, se tem algum conteúdo específico, alguma coisa específica que vocês queiram aprender mais, comentem aí embaixo, eu leio todos os comentários e me digam que eu faço um vídeo especial só para ti. Se for alguma coisa interessante, eu faço um vídeo só para ti, falando sobre o que tu quiser aprender sobre prevenção de doenças. Não é muita oportunidade que a gente tem de fazer esse tipo de pergunta e ter um médico passar 20, 30 minutos explicando pra gente por que uma doença acontece e o que tu pode fazer para resolver isso. Isso foi parte da minha ideia em fazer o canal, poder explicar melhor essas coisas. Eu trabalho aqui, eu moro em Porto Alegre, né? Eu trabalho no hospital 100% SUS e a gente tem um fluxo de pacientes muito grande. Então a gente não consegue passar tanto tempo explicando quanto eu gostaria. Então, se eu conseguir passar para vocês mais informação para vocês terem uma vida mais saudável, é só o que eu quero. Tá? O que a gente vai falar? Então, como essa doença ocorre, como tu vai fazer para prevenir, por que prevenir funciona, tá? E que alimentos e que hábitos tu pode ter, que tu pode adicionar ou tu retirar da tua dieta para aumentar ou diminuir a tua chance de ter câncer do intestino. E eu vou falar sobre rastreio, técnicas de rastreio e técnicas de detecção precoce de câncer do intestino. Como é que o câncer do intestino acontece? O que é o câncer do intestino? O câncer, via de regra, em geral, é uma célula que ela perdeu a noção de o que ela é. Ela parou de fazer a função dela, que no caso a função do intestino é uma barreira entre o mundo externo, as coisas que tu come, mesmo tu comendo, ela não está dentro do teu sangue, ela não está dentro das tuas células. E o trabalho do intestino é separar as coisas boas que teu corpo precisa e que vão ser absorvidas e jogar fora e, digamos, excretar, né, por baixo, as coisas que teu corpo não precisa. Então ele funciona tanto como um órgão para absorver nutrientes, para trazer coisas boas para dentro do teu corpo, quanto para defender o teu corpo de coisas ruins. O problema é que nesse processo de defesa ele sofre danos, ele pode se machucar e as células, o DNA dessas células pode se machucar também. Ao longo de uma vida, ao longo de seus 40, 50, 60, 70 anos, essas células vão se machucando e vão se machucando e vão se machucando, até que, às vezes, em alguns casos, acontece alguma coisa e uma delas para de ter a função dela e começa a se multiplicar. Se multiplica e se espalha. Via de regra, esse é o aparecimento do câncer.
a ideia com o câncer do intestino e por que o câncer do intestino é tão legal e tem tanta coisa para se falar sobre câncer do intestino é que os agressores que tu coloca no teu intestino, que é as coisas que fazem mal, ou os protetores, que são as coisas que tu coloca no intestino que fazem bem, tu consegue mudar muito fácil, porque tu ingere coisas e tu coloca coisas para dentro do teu intestino todos os dias, várias vezes por dia. Isso se chama alimentação. Então é um dos cânceres mais relacionados com alimentação. Existe muito alimento que faz bem, que protege o intestino e protege as células do intestino dessas mutações. E tem muitos alimentos que fazem mal, que o intestino, na passagem desses alimentos pelo intestino, eles machucam as células, eles machucam o DNA. Então tem muita coisa sobre alimentação que a gente pode falar e eu vou comentar as principais nesse vídeo. Coisas que tu pode fazer, que tu pode começar no teu dia a dia agora, que vão te trazer diminuir o teu risco de desenvolver câncer no futuro. Eu prometo, eu falo. Então é por isso a questão do câncer de intestino ela ainda é mais interessante porque ele é um câncer de progressão muito lenta. Ele começa a aparecer e ele demora em média 5 a 10 anos desde que apareceu o primeiro sinal de câncer. Ele demora 5 a 10 anos para se tornar um câncer que vai te trazer problema. Geralmente, o principal câncer do intestino, que a gente chama de adenocarcinoma de cólon, esse é o nome completo, o nome bonito dele, ele começa a vida dele como um pólipo. Ele começa a vida dele como um crescimento de células para fora do intestino, tá? Que não é normal, não deveria existir, mas ele começa ali como um crescimento, só que ele ainda não é um câncer. E a primeira coisa que acontece, o primeiro câncer que acontece é em cima desse um pólipozinho. Então, tu tem a possibilidade, e eu já vi isso acontecer, tu tem a possibilidade de curar um câncer de intestino em 10 minutos. Tá? Se tu fazer diagnóstico precoce, se tu descobrir cedo o aparecimento de um desses pólipos, tu retira ele aqui embaixo, tá? E o câncer estava aqui em cima, e tu tirou todo o câncer da pessoa. E a pessoa está curada. Ela tem que fazer um cuidado muito mais cedo, porque as outras células do intestino que não eram pólipos passaram os últimos 50, 70 anos sofrendo danos também igual àquela. Então, tu tem que fazer um rastreio e um cuidado muito importante. Mas aquele câncer que seria provavelmente a coisa que botaria a vida da pessoa em risco foi resolvida. Isso pode acontecer, por isso que a gente faz rastreio e diagnóstico precoce. E essa pessoa provavelmente ganhou mais 10, 15, 20 anos para passar junto com a família dela, junto com as pessoas que ela gosta, com qualidade de vida, fazendo as coisas que ela ama. Então é por isso que é tão importante prevenção de doenças e prevenção do envelhecimento. Né? Tu só tem um corpo na tua vida. Tu pega ele quando tu nasceu e tu vai carregar ele até o final. Tu tem que cuidar muito bem dele, mas tu tem que cuidar muito bem dele, porque tem algumas partes que a gente consegue trocar. Né? Algumas coisas a gente consegue trocar, mas via de regra é melhor fazer manutenção do que precisar de mais coisas, trocar peças do teu corpo. Então essa é a ideia do câncer do intestino. Vai diminuir o dano que acontece nessas células e tu vai aumentar a tua chance de descobrir um dano cedo e resolver. Então, a alimentação saudável com prevenção e diagnóstico precoce com o rastreio. Isso é importante porque isso vai te trazer mais tempo de vida, mais qualidade e mais possibilidade de viver bem sem ser acometido por essa doença potencialmente grave, potencialmente fatal. E daí depois tu passa se preocupando com as outras doenças também, porque eventualmente alguma coisa vai te matar. Todos vamos morrer, isso é a única certeza que a gente tem na vida. A ideia não é viver para sempre, né? Não se tem por que viver para sempre. A ideia é tu conseguir aumentar ao máximo o teu tempo de vida, né? Isso é tu conseguir viver mais tempo, viver mais anos. Isso é, ao invés de viver até os 70 anos, tu conseguir viver até os 80, até os 90 anos e tu conseguir chegar nessa idade mais longa, nessa idade mais distante, com qualidade de vida,
para te continuar fazendo as coisas que tu gosta, as coisas que tu ama, para te continuar passando junto com as pessoas que tu gosta, para te ter mais tempo para passar com a tua família, para te ter tempo de ver formatura dos teus filhos, casamento dos teus filhos, nascimento dos teus netos. Essa é a grande ideia por trás de prevenção do envelhecimento. O que eu digo para as pessoas, eu juro que eu já vou começar a falar sobre a dieta. Se tu não se preocupa com prevenção de doenças e com envelhecimento saudável, não é que tu não se preocupa com isso, tu não se preocupa com isso ainda, né? Porque eu trabalho junto, aqui no hospital eu atendo muito paciente idoso, eu olho porque o hospital tá ali, um dia eu mostro para vocês. Eu trabalho com muito paciente idoso e toda pessoa acima de idoso, hoje em dia eu considero idoso acima de 80. Mas hoje em dia toda pessoa acima de 50 anos ela começa a se preocupar muito mais com as coisas que ela pode fazer para pensar para viver mais, para viver melhor. E tu ainda consegue fazer isso, tu ainda consegue mudar muito o hábito para viver melhor, porque se tu tem 50 anos agora, 60 anos agora, eu espero que tu vai viver pelo menos mais uns 30 anos. E 30 anos é tempo pra caramba. Então, vamos junto fazer as principais coisas para viver isso com maior qualidade de vida, sem precisar de cuidados e sem ter debilidade por parte de doença. Eu juro, eu botei a minha colinha aqui o meu roteiro para a gente conseguir conversar sem eu devagar tanto, mas às vezes eu devago porque eu acho isso importante. Se você não gostou das divagações, comente aqui embaixo. Não quer divagações, mas eu gosto de devagar. Isso me dá ideias para vídeos. As principais coisas que eu vou falar para vocês agora é sobre alimentação, sobre o que tu pode fazer na alimentação, em que alimentos tu pode mudar, que coisas que tu pode comer e o que tu pode trazer ou retirar da tua alimentação que está mais associado ou menos associado ao desenvolvimento de câncer de intestino. Vamos começar falando sobre as coisas que estão associadas a um dano do intestino, a um dano das células do intestino. As principais é carne vermelha, carne processada e álcool. São as 3 principais coisas que causam dano ao intestino, cada uma por um motivo diferente. O que acontece? O que se tem mais evidências provando que se faz mal são as carnes processadas. O que são carnes processadas? São carnes que são, ou via de regra, defumadas ou salgadas. Isso enquadra salame, presunto, mortadela, todas essas carnes todas elas que ficam ali junto com os queijos no mercado, que vem embutidos, tudo isso está relacionado a um dano maior no teu intestino, por 3 motivos. O primeiro é pelo conteúdo de sal. Uma dieta muito salgada, com muito sal, ela está mais associada a um dano das células. Essas células elas são muito sensíveis à quantidade de sal e por mecanismos ainda não tão bem compreendidos. Eu posso fazer um vídeo falando sobre os mecanismos de dano também, se quiserem aprender mais sobre essas coisas específicas. Mas por mecanismos que não são tão bem compreendidos, um maior nível de sal na dieta está associado a uma maior quantidade de cânceres do trato gastrointestinal, tanto de cânceres altos, que é esôfago e estômago, quanto cânceres baixos, câncer de intestino. Então, das carnes embutidas, um dos mecanismos é a quantidade de sal que ela tem. O segundo mecanismo é que elas têm um sal específico dentro delas, que chama sal de cura, ou sal rosa, que é basicamente um sal de nitratos e nitritos, que eles são adicionados nesses alimentos, nos embutidos, nas carnes, para a prevenção do desenvolvimento de uma bactéria, para que esses embutidos não estraguem e que se previna o desenvolvimento de uma bactéria que causa botulismo. Esse é o motivo específico de se colocar esse tipo de sal, esse sal de cura, esses nitratos e nitritos dentro dos embutidos. E esses nitratos e nitritos
são altamente carcinogênicos. Eles causam muito câncer, não muito câncer em ti, mas eles estão muito associados ao desenvolvimento de câncer. Então, eles, quando tu ingere esses nitratos e nitritos, eles agem no teu intestino e eles entram direto na tua célula e eles causam um caos. E eles destroem a célula e quando a célula tenta se arrumar, às vezes ela se arruma com danos, ela se arruma com problemas e ela não consegue se arrumar direito e ao longo de 50, 60 anos ela vai causando mais problemas. E a terceira coisa é, principalmente se eles são defumados, as moléculas de fumaça, quando elas são o processo de cura, de salgar e de usar os nitritos e de defumar é tudo feito para preservar a carne. O processo de defumar a carne, a fumaça que sai, ela interage com as moléculas de gordura dentro daquele alimento. Ela interage com as moléculas da carne e com a gordura que tem nela e ela desenvolve várias outras moléculas que causam câncer. Eu também posso fazer um vídeo específico só sobre isso, só porque que defumados causam câncer de intestino, se vocês quiserem. Assim, tudo que eu estou falando eu posso fazer vídeos mais compridos falando. Se vocês quiserem aprender mais, é só, por favor, comentem aqui embaixo e eu faço vídeos legais para vocês. Eu vou tentar, meu melhor. O processo de defumar causa muitas moléculas carcinogênicas se desenvolvendo na carne dentro das gorduras. E quando tu ingere isso, elas também entram dentro do teu intestino, entram direto na célula, causam um caos, causam danos, e isso, quando tua célula vai tentar se arrumar, se corrigir, ela se corrige com problemas e ao longo de uma vida isso desenvolve danos. O álcool, ele interage mais ou menos da mesma forma. Existe um debate muito grande, mas muito grande mesmo, falando sobre se álcool protege contra alguma coisa ou se ele causa alguma coisa. Provavelmente os dois são verdade. Existe muita evidência, muita coisa apontando que o álcool, uma quantidade pequena de álcool, tá? Não é nem moderada, é pequena de álcool, protege contra doenças do coração, né? E isso provavelmente é verdade. Mas tem também muita evidência dizendo que o álcool, ele é um fator de risco para diversos tipos de câncer. Ele é classificado pelo OMS, assim como carne processada, como um carcinogênico para seres humanos. Não só câncer de fígado, que ele pode causar, mas também câncer de intestino, cânceres do trato gastrointestinal, desde câncer de lábio, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de intestino. Todos esses cânceres estão associados ao álcool e não está bem claro se eles têm uma relação dose-resposta, isso é, quanto maior a ingestão de álcool, maior o câncer, que parece ser o caso, mas existem pessoas que falam e pesquisadores que sabem muito mais sobre esse assunto, que comentam que o câncer de intestino, para vários tipos de câncer, mesmo uma quantidade muito pequena de álcool, já seria um fator de risco importante. Então não está bem claro se isso é o que pesa mais para risco e para benefício. O que eu falo quando eu trato sobre álcool? Eu posso fazer um vídeo só sobre o álcool e o envelhecimento. Eu sou contra tudo que é restritivo, porque a gente constrói uma longevidade saudável ao longo de uma vida. Tu constrói como tu vai ser quando tu tiver mais idade, quando tu começar a envelhecer, ao longo de toda uma vida fazendo os teus hábitos. E tu não consegue envelhecer de maneira saudável, não tem a ver com tu evitar de fazer todas as coisas que tu gosta ao longo de toda a tua vida. Se tu gosta de fazer alguma coisa, então se tu gosta de ir no final de semana fazer churrasco e comer carne vermelha e tomar cerveja com a tua família e tu reúne a tua família, se tu te faz feliz, não tem nenhum problema com isso. Não existe problema. A ideia é tentar ao máximo evitar as coisas, então comer em moderação. Então se tu quer fazer churrasco e comer salame todo final de semana, tu pode, mas então corta ao longo da semana.
faça o teu dia a dia e as refeições que tu tem ao longo do teu dia a dia serem mais saudáveis para te conseguir fazer as coisas que tu gosta no teu final de semana e isso não ser um peso tão grande na tua saúde. Então, tu não precisa restringir tudo. Tu gosta de tomar um vinho, tu gosta de tomar uma cerveja de vez em quando, não tem problema. Pode sim. Meu médico falando que tu pode tomar cerveja se tu quiser sim, não tem problema. Só que moderação, a chave é moderação. Se tu não consegue ter moderação, daí talvez seja melhor tu simplesmente evitar, porque daí vai estar com certeza te causando mais dano do que benefício. E a terceira coisa que está associada a causar câncer de intestino é carne vermelha. Carne vermelha em geral. E carne vermelha é classificada como qualquer carne, qualquer músculo que venha de um mamífero. Isso é boi, gado, porco, ovelha, cavalo. Não sei, eu nunca comi cavalo, mas a OMS comenta carne de cavalo também. Então não como cavalo. Desculpa. Então, carnes que vêm de mamífero. No nosso dia a dia, principalmente porco e gado. E aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos bastante ovelha. Até a minha cadeira tem um pelego de ovelha. É inverno, tá frio, tá? Não é inverno, mas tá frio aqui. Essa carne vermelha também existem, mesmo ela não sendo processada, mesmo ela não sendo salgada e defumada, ela está associada a algumas substâncias dentro dela, estão associadas a mudanças no funcionamento do DNA. Eles atrapalham como o DNA se ativa e se desativa e como ele trabalha, como ele faz que a tua célula funcione. Isso é uma das teorias do envelhecimento mais novas e uma das teorias do envelhecimento que está sendo mais aceita hoje em dia, de explicar por que nós envelhecemos. Não é só dano ao DNA. Existem esses processos de metilação e demetilação do DNA que estão muito associados ao envelhecimento. Existem várias teorias do envelhecimento que a gente pode comentar mais a fundo se quiser aprender, mas tem moléculas dentro da carne vermelha que estão associadas ao desenvolvimento de algumas doenças, de alguns danos do DNA que estão associados ao desenvolvimento de câncer. Ela é classificada como provavelmente carcinogênica. Provavelmente, não está definido, provado que ela realmente cause câncer de intestino, mas tem vários estudos mostrando que um consumo maior de carne vermelha está mais associado ao desenvolvimento de câncer de intestino. Como eu falei, não tem por que tu cortar toda a carne vermelha se tu gosta. Eu sou gaúcho, eu como churrasco e é bom, eu gosto sempre. E isso que a minha alimentação, eu tenho uma alimentação muito adequada para prevenção de doenças, para prevenção do envelhecimento. E ao longo dos últimos anos foi melhorando. Mas eu não deixo de fazer as coisas, de comer as coisas que eu gosto por causa disso, porque isso que é envelhecer. Não adianta não é uma corrida para chegar no final, para te viver o máximo possível, se tu não fez as coisas ao longo da tua vida que te fazem feliz. Mas talvez isso seja um lembrete para a gente trocar um pouquinho alguns alimentos que a gente come, em vez de comer bife todos os dias, trocar para frango, trocar para peixe, que além de não terem talvez esse risco associado ao consumo de carne vermelha, terem benefícios associados, como a gente tem ao consumo de peixe. São alguns ajustes que a gente consegue fazer na nossa dieta que provavelmente vão nos dar benefício não só no desenvolvimento de câncer do intestino, como no desenvolvimento de outras doenças. Agora, sobre a proteção. Essas são as principais coisas que existem para se evitar. Para a proteção na alimentação, a principal dieta associada, quando eu digo dieta, eu não digo de perder peso, eu não falo sobre perda de peso, eu falo sobre alimentação saudável. Eu não estou interessado muito em ficar mais magro, ficar mais bonito. Eu quero que tu viva bem e que tu não desenvolva doenças, que tu viva melhor. Então, quando eu falo dieta, eu falo estilo alimentar, os alimentos que tu come, não necessariamente perda de peso, tá? As dietas associadas, o estilo alimentar mais associado à prevenção de câncer são as dietas do estilo mediterrâneo, que são, via de regra, dietas que são ricas em frutas e verduras, ricas em vegetais verdes, muita folha, muita alface, rúcula, radicchia,
muitas frutas e vegetais, né, que são alimentos maravilhosos em seu próprio contexto. Né. Existem algumas frutas que estão associadas a um bem talvez maior, né? Vegetais e folhas com certeza muito associadas a uma proteção. Quanto mais disso tu conseguir comer, melhor. Existem mecanismos muito específicos de como é que eles funcionam. E eu, do mesmo forma, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre como o mirtilo previne demência, que é um mecanismo muito específico. Eu passei 15 minutos explicando por que mirtilo previne demência. Eu posso deixar o cardzinho aqui em cima, se vocês tiverem interesse nisso. Mas então é um processo muito específico. Se vocês querem aprender por que vegetais funcionam, eu explico para vocês. Eu não tenho como explicar tudo aqui, que o vídeo já está com 30 minutos e eu tô chegando na metade. Uma dieta rica em frutas, rica em vegetais e rica em grãos. Isso é grãos integrais. Integrais é a melhor coisa que existe no planeta. A quantidade, o consumo de fibra alimentar, isso é, fibra que vem quando tu processa um cereal, isso é arroz, cevada, centeio, aveia, trigo. Quando tu processa esse cereal, basicamente tu tá tirando só toda a fibra e tá ficando só com amido. E desse amido se faz pão branco, arroz branco. Então tu pegou toda a parte que é basicamente açúcar. Amido é açúcar, né? É um açúcar em cadeia. E tu tirou todas as coisas boas que estão associadas com as fibras vegetais. Então comer coisas refinadas via de regra muito pior do que tu comer integrais. Então integrais eles vão te dar benefício não só no desenvolvimento de câncer, mas especificamente no desenvolvimento de câncer. Tu comer integrais, isso te previne e te dá mais proteção e protege, a fibra protege, por falta de uma explicação melhor, a fibra protege a célula do intestino dos outros agressores. Então é como se fosse um escudo de fibras para proteger o teu DNA de danos. Então comer mais integrais, comer mais fibra alimentar está muito associado a uma prevenção de câncer do intestino. Isso é tanto em pessoas que nunca tiveram câncer do intestino, quanto em pessoas que já tiveram câncer do intestino, foram tratadas e precisam prevenir outro câncer do intestino, que ele pode voltar. Comer fibras é muito importante. E existem algumas outras coisas, talvez mais específicas, que também estão relacionadas na alimentação a uma proteção maior de câncer do intestino. Isso é o consumo de cafeína, né? Alguns estudos mostraram uma melhora, isso em pacientes que já tiveram câncer do intestino. Consumir cafeína talvez tenha um efeito protetor. Cafeína tem várias formas, tá? Não é só no café. O chá verde e chá preto tem cafeína também. E chá mate, que é no caso o meu mate que eu tomo todos os dias, que fica aqui atrás. Tem gente que fala que mate causa câncer. A última revisão deles, grande falando, saiu em 2016. É bem interessante. Eu sei que o vídeo vai para todo o Brasil, mas se quiserem aprender mais sobre mate, se mate causa câncer, eu consigo fazer um vídeo legal para vocês também. Cafeína. Consumo de cafeína talvez esteja associado a uma proteção, principalmente em quem já teve câncer, mas, via de regra, cafeína não vai fazer mal. E o consumo de nozes. Nozes talvez sejam alguns dos alimentos mais importantes, mais associados à prevenção de doenças e à prevenção de câncer que a gente não consome no dia a dia. Nozes, eu quero dizer, são nozes de árvore, não são nozes tipo amendoim, por exemplo. São castanha do Pará, castanha de caju, castanha, noz pecan, avelã, amêndoa. As nozes estão associadas, elas têm um efeito anti-inflamatório, elas têm substâncias que causam um efeito anti-inflamatório direto na célula do intestino que protege o DNA de danos. Eu como nozes todos os dias, a dose recomendada, que foi estudada para prevenção de doenças. Eu também consigo fazer um vídeo só sobre nozes, se vocês quiserem. E da alimentação, essas são as principais coisas. Daria para entrar mais a fundo, explicando elas, cada uma específica, mas daí o vídeo ia ficar muito comprido.
outras coisas, outros hábitos de vida que tu tem que ter, que vão te prevenir, que vão te defender do desenvolvimento de câncer do intestino. Atividade física, isso sem dúvida nenhuma, atividade física. Atividade física talvez é a coisa mais importante que tu consiga fazer para melhorar a tua qualidade de vida. Fazer a atividade física, seja ela de resistência, musculação, seja ela de aeróbico, de corrida, bicicleta, qualquer atividade física. Atividade física não é nem sair e ir para academia. Eu odeio ir para academia. Eu não vou, eu não consigo, eu não gosto, eu não faço. Mas tu precisa no teu dia a dia se manter ativo. Tu tem que ser uma pessoa ativa, tu não pode ser uma pessoa sedentária. Se tu se tornar uma pessoa sedentária, tu vai desenvolver mais doenças, e não é só mais câncer, tá? Se tu for sedentário, tu vai ter mais câncer, mas tu vai ter mais doença do coração, tu vai ter mais diabetes, tu vai ter mais demência também. Então, talvez a coisa mais importante que tu precise fazer é ser ativo e não ser sedentário. Para vocês terem noção, sedentário é se tu faz menos de 1 hora de atividade física por dia, tá? Então pense, tu faz 1 hora de atividade física, isso é atividade física com propósito, tu está fazendo atividade física. Não conta com subir escada dentro de casa, tá? Isso não é atividade física, né? Caminhar até o mercado também não conta com atividade física. É bom, façam isso, mas talvez isso seja a coisa mais importante. Algumas atividades físicas estão mais associadas a alguns benefícios, outras estão associadas a outros benefícios, né? Isso talvez seja a coisa mais importante. E atividade física é a segunda coisa mais importante que tu vai fazer para prevenir toda e qualquer doença. A mais importante é parar de fumar. Se tu fuma, tu não pode mais fumar. Não pode. Tu pode fazer todas as coisas certinhas. Tudo. Ter uma dieta perfeita para prevenção de doenças, fazer atividade física certinho, dormir bem, ter uma saúde mental, no sentido de melhora da saúde mental. Se tu fumar, tu tá desfazendo tudo isso. E não tem nada que seja tão ruim para tua saúde quanto fumar. E para de fumar. Se tu fuma, tu tem que parar de fumar. Tem jeitos para tu fazer para te parar de fumar, tu não precisa parar sozinho, tá? Mas mais importante que qualquer outra coisa é parar de fumar. Parar de fumar, atividade física, alimentação. Talvez essas são as coisas mais importantes. Rastreio. Mesmo se tu fizer tudo isso, ou se tu não fizer nada disso, tu precisa fazer rastreio de câncer. É a oportunidade que tu se dá de descobrir uma doença que seria potencialmente grave, que tu ou precisaria fazer um tratamento muito agressivo, com quimioterapia, radioterapia, com remédio na veia, perdendo cabelo, por meses, semanas, talvez precisasse de cirurgia. Tu transforma isso em uma doença que tu consegue resolver em minutos. Literalmente em minutos, se tu fazer um diagnóstico precoce adequado. Então, é a coisa mais importante, caso tu seja saudável, caso tu não seja saudável. Tem vários exames para se fazer rastreio. Isso é uma coisa extremamente importante. O melhor exame é a colonoscopia. A Sociedade Americana de Câncer sugere que seja feita em todas as pessoas pelo menos uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Se eu não me engano é isso. Eu vou deixar uma recomendação aqui embaixo se alguém quiser ler. Isso varia, tá? Tem gente que diz que é para fazer mais cedo, tem gente que diz que é para fazer depois, tem gente que diz que não é para fazer. Quase ninguém fala que não é para fazer, todo mundo fala que é para fazer. Tem gente que precisa fazer mais vezes e tem gente que precisa fazer mais cedo. Se tu tem história familiar de alguém na tua família que teve câncer do intestino, talvez tu precise fazer isso mais cedo. Eu não faço esse exame, eu não ganho nada para fazer isso. Mas é importante, isso vai te deixar curar uma doença potencialmente fatal e extremamente debilitante. Então faça um rastreio. Se tu tem mais do que 50 anos, tu precisa ter um médico, tá? Que tu vá lá, ele faça exames periódicos, ele te examine, isso aí, escuta o coração, escuta o teu pulmão, veja a tua pressão, para ver se o teu corpo está funcionando bem, que a partir dos 40, 50 anos ele começa a dar problema. Então é nessa fase, nesse estágio que começa a aparecer alterações do envelhecimento que às vezes a gente não consegue mudar.
uma pressão alta, muitas vezes tu não consegue mudar só com tua alimentação. Tu pode ter a alimentação mais saudável do mundo, se a tua genética te diz que tu vai ter pressão alta, tu vai ter pressão alta. A ideia daí de fazer esse diagnóstico precoce, fazer tratamento precoce, no caso da pressão alta, precisaria tomar remédio para toda a vida. Mas a ideia é fazer o funcionamento do teu corpo com 50 anos chegar o mais próximo possível do funcionamento que ele tinha quando tu tinha 20, quando tu tinha 18. Então, é baixar a pressão que está alta, que é normal, que é comum para uma pessoa de 50, 60 anos, e botar para uma pressão que tu teria quando tu tivesse 20 anos. Então, ele não vai sofrer dano por essa pressão aumentada. Então, tu vai prevenir as outras doenças que estão associadas à pressão alta. No caso, infarto, demência, todas as doenças estão associadas à pressão alta. Pressão alta é doença ruim, que tem um tratamento fácil. Isso é chato, tu tem que tomar remédio uma vez por dia, de manhã. Mas assim, tu almoça todos os dias também e tu nunca se esquece. Então, eu não acho tão ruim tomar um comprimido de manhã. Mas enfim, desculpa, eu divaguei um pouquinho. Eu ainda vou fazer vídeo sobre pressão alta. Tu se dá a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, de fazer um diagnóstico cedo e se resolver esse problema mais cedo possível, antes que isso se torne um real problema. Então, vá no médico, faça os seus exames, faça o seu rastreio. Se tu tem indicação, se tu for mulher, por exemplo, provavelmente tu tem indicação de fazer rastreio de câncer de mama. Se tu for homem, talvez tu precise fazer rastreio de câncer de próstata. Então eu tô há 40 minutos falando sobre câncer de intestino, só que é muito importante que tu lembra que não é só um intestino que anda. Tu é uma pessoa com doenças, que come todos os dias, que ou faz ou não faz atividade física todos os dias, que se relaciona com as outras pessoas. Isso são todas coisas importantes que vão definir se tu vai ter mais ou menos saúde no teu futuro. Para vocês terem uma ideia, isso eu posso falar também em um vídeo específico, em um dos grandes estudos do envelhecimento que a gente tem, que é o estudo dos alunos de Harvard, a coisa mais importante, que maior se definiu com qualidade de vida na velhice, não foi a pressão, não foi o colesterol, não foi que tipo de atividade física eles faziam. A coisa que mais se definiu com qualidade de vida na velhice era o quão satisfeitas as pessoas estavam com os seus relacionamentos pessoais, com os filhos, com as esposas. Isso é uma coisa que a gente não aborda muito e até agora, em 2020, abril de 2020, eu ainda não fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu ainda vou fazer, falando sobre mais da metade tu não é só um corpo, mais da metade do teu funcionamento, da tua vida, tu tem aqui. E tu é a pessoa que tu é pelos contatos que tu tem com as outras pessoas que tu gosta. E tu vive, não é para fazer o teu corpo chegar mais tempo, não é para ir por mais tempo para o futuro. Tu vive para ter mais tempo se relacionando e interagindo e podendo passar momentos de qualidade com as pessoas que tu gosta, com a tua família, com os teus amigos. É por isso que a gente vive, é por isso que a gente se cuida, é por isso que a gente cuida do nosso corpo, é por isso que a gente toma remédios. Então, tu achar que tu ir no médico só para cuidar do teu corpo e não cuidar da tua saúde mental, isso é dos teus relacionamentos, é incompleto, digamos assim. E é uma coisa que a gente vai comentar ainda, conversar bastante aqui. Eu tô vendo meu roteiro, eu acho que eu falei tudo para vocês, talvez eu tenha me esquecido de alguma coisa. Se teve alguma coisa que eu não comentei, que eu falei pouco, ou que tu gostaria de aprender mais, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Eu leio todos os comentários e como eu disse no começo do vídeo, se tem alguma coisa legal, alguma coisa que vocês querem fazer, eu faço um vídeo específico só para ti, tá? Explicando para ti o que tu quer aprender. Porque o meu objetivo é te dar mais chance de ter uma vida mais saudável, tá? Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que conseguiu ficar aqui até agora. Se vocês gostaram dessa aula mais longa, desse vídeo mais longo, eu posso fazer mais, tá? Eu posso fazer mais de mais jeito. Se ninguém conseguiu sobreviver, estou só eu sozinho,
Se alguém conseguiu sobreviver, por favor, comenta aqui embaixo eu sobrevivi, só para assim saber quantas pessoas estão chegando ao final, né? E me digam se vocês preferem esse tipo de conteúdo assim ou se vocês preferem alguma coisa um pouquinho mais leve, digamos assim. Tá? E para quem tiver interesse em aprender mais sobre tanto prevenção de doenças, que foi o que eu falei aqui, quanto alimentação saudável, quanto atividade física, que tipos de exercício e como tu faz exercícios, sobre alimentos que tu precisa comer, alimentos que tu precisa evitar e sobre saúde mental, eu tenho que pensar um jeito melhor de falar, não é só saúde mental. Eu vou pensar ainda. Eu tenho um e-book que eu escrevi, tá? Que está aqui embaixo, o link na descrição, chama Como Não Ficar Velho. O canal também chama Como Não Ficar Velho. Porque a ideia é a gente envelhecer sem a gente ficar velho. Sabe aquela pessoa que tu olha e tem 80, 90 anos e parece que tem, sei lá, menos? Que ela viveu mais, só que ela não tá velha, aquela pessoa velha. Então, o objetivo é como não ficar velho. O livro chama Como Não Ficar Velho, ele tem um resumão de todas as coisas que tu pode fazer e todas as coisas que tu precisa, que tu pode botar no teu dia a dia para viver mais e viver melhor. E não é uma leitura difícil, está tudo explicado e tem todos os artigos de referência que eu usei, porque nada disso eu tiro da minha cabeça, tá? Aqui embaixo eu vou botar artigos de referência também, se vocês quiserem ler mais, se vocês quiserem aprender mais. Então, se vocês querem aprender mais, se vocês querem passo a passo, tem o e-book aqui, é de graça, é completamente de graça, eu não ganho nada, vocês não me pagam nada para baixar o Google, não me dá nada quando vocês entram lá embaixo. Então eu realmente espero que vocês, se vocês têm esse interesse, que vocês leiam, se vocês gostaram, por favor me avisem, tá? Eu fiz com muito carinho para vocês. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que sobreviveu até agora. E eu espero que isso tenha trazido algum valor e que isso ajude vocês no dia a dia de vocês, tá? Abraços e beijos no coração. E a gente se vê por aí.